Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Vamos continuar o conteúdo? Tá muito difícil? Qualquer coisa vocês coloquem aí nos comentários que aí eu vejo e vou respondendo, vou tirando as dúvidas, tá bom? A gente vai continuar o nosso conteúdo sobre os 10 mandamentos do direito, porque de cada mandamento a gente tem uma lei que o garanta ou uma lei que seja parecido com ele. E aí a gente falou sobre não matar na última aula. E agora nós vamos falar sobre o sétimo mandamento, que é não adulterarás. Essa palavra não é uma palavra que a gente ouve sempre, né? Adulterarás. Você já tinha ouvido essa palavra? É um mandamento da Bíblia e para esse mandamento nós temos uma lei que corresponda. Não adulterará significa não trair. Então, vocês vão receber essa atividade aqui, tá vendo? E aí, a gente vai fazer. Vamos lá. Não adulterar significa não trair. E na lei de Moisés, na lei de Deus, lá escrita lá nas tábuas da lei, tem o sétimo mandamento que é esse. Deus, ele instituiu a família e para ele é o bem mais precioso que nós temos, que nós podemos ter, é a nossa família. Por isso, Deus proibiu que adulterassem, que traíssem. E na lei, tem uma lei dizendo que é proibido trair. Antigamente tinha até uma pena. Se alguém fosse pego em adultério, ia preso. Pego traindo o seu marido, traindo a sua esposa, ia preso. E acabou essa lei, não existe mais. Mas no nosso Código Civil, vocês vão ver aí no artigo 1566, tá escrito assim, ó, são deveres de ambos os cônjuges. Cônjuges são o marido e a esposa, quando se casam, se tornam cônjuges. É difícil essa palavra, cônjuges. E aí é como a gente chama na lei, o marido e a esposa. Aí fala assim, que lá no nosso livro de leis, lá de regras da sociedade, no Código Civil, tem também as regras para o casamento. E aí, um dos deveres, o primeiro dever é a fidelidade recíproca. O que é isso? Recíproca. Recíproca é porque o mesmo que eu faço para você, você tem que fazer para mim. O respeito, quando a gente fala sobre o respeito tem que ser recíproco. Porque eu te respeito e você me respeita. Isso é a reciprocidade. É outra palavra difícil, mas é a mesma coisa. Eu fazer uma coisa para você e você fazer algo para mim. Isso é ser recíproco. E aí na lei fala que o marido e a mulher, né, os cônjuges, têm que ser fiéis um ao outro. Tanto tem que ser recíproco, tanto a esposa com o marido quanto o marido com a esposa. Os dois têm o dever, é o dever dentro do casamento. E aí, pode ter alguém, provavelmente tem alguém que passou por isso. Vocês não, vocês ainda não casaram, né? Nem pode, é proibido. Criança não casa, criança não namora. Mas vocês já devem ter ouvido algum caso, alguma história, ou podem ter os pais separados, ou já ouviu alguma história de alguém que se separou, tem nas novelas, nos filmes. Vocês com certeza já ouviram falar sobre algum casal que se separou. Existem vários motivos para um casal vir a se separar, mas alguns casais se separam por causa de traição. E sobre isso, eu trouxe uma historinha. Alguns de vocês já devem conhecer. Eu vou contar para vocês a historinha da Laurinha. Ó, essa menininha aqui é a Laurinha. A Laurinha, os pais dela se separaram. Aqui é a mãe da Laurinha e aqui o pai da Laurinha. O pai da Laurinha arrumou uma outra namorada e aí eles se separaram. Quando os pais dela se separaram, a mãe dela teve que trabalhar muito para poder sustentar a Laurinha sozinha. E aí, com o passar do tempo, a mãe dela acabou adoecendo e a mãe da Laurinha faleceu.
Pois é. Laurinha ficou sozinha, quase sozinha. Tinha uma tia dela, uma vizinha, Aqui, ó. Na historinha fala que ela é uma parente distante. É tipo assim, como se fosse a prima da mãe dela, sabe? É uma tia dela aceitou cuidar da Laurinha, ficar com a Laurinha. Só que a tia dela era sozinha, ela tinha a vida dela separada, ela tinha vários vícios, ela nunca falou pra Laurinha sobre Deus. E a Laurinha cresceu assim, mas a Laurinha ela era muito inteligente. E a Laurinha conseguiu entrar na faculdade, ela conseguiu um bom emprego, mas a Laurinha ela era triste e ela não acreditava mais no amor. Ela não acreditava mais em casamento, ela não acreditava em família, ela achava que todo mundo ia trair a confiança dela, que todo mundo ia abandoná-la. Ela achava que todo marido ia trair a esposa, toda esposa traía o marido. Ela não acreditava mais na família de jeito nenhum. E isso fez com que a Laurinha ela fosse uma mulher, uma adulta muito triste. Ela se tornou uma pessoa muito sozinha, muito, às vezes, como a gente chama uma pessoa de amarga, quando a pessoa é má, é mal-humorada, a gente fala, nossa, que pessoa amarga. Era assim que as pessoas se referiam a Laurinha. E isso acabava influenciando em todo mundo ao redor dela. Porque aí ela estava sempre mal-humorada, sempre brava, e aí ela tratava os outros mal, aí as outras pessoas ficavam chateadas porque estavam sendo tratadas mal, e aí tratavam o outro mal, e que tratava o outro mal, e assim virava aquele círculo vicioso. Círculo, quando a gente chama de círculo vicioso, é porque é uma atividade que é quando você faz uma coisa que influencia outra pessoa, que influencia outra pessoa, que influencia outra pessoa. Tipo, você levanta de manhã com mau humor, aí você vai e briga com o seu irmão, aí o seu irmão vai e briga com o cachorro, aí o cachorro fica estressado, aí a sua mãe vai e briga com vocês porque vocês brigaram, aí o pai vai e briga com a mãe porque tá todo mundo brigando, e aí a gente chama isso de ciclo vicioso. E aí era o que acontecia na vida da Laurinha. Ela, por causa disso que aconteceu, isso gerou uma tristeza muito grande. Isso dos pais dela terem se separado, o pai dela ter ido embora. Ela cresceu com isso, com essa tristeza no coração dela. Mas aí, um belo dia, chegou uma colega de trabalho nova lá no trabalho da Laurinha. Vamos passar um pouquinho a história. Tudo começa a mudar quando lá no trabalho ela conhece uma nova colega de trabalho. Olha aqui, ó. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa, a dona Mônica. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa. Sabe essas pessoas legais que quando chega já é sorrindo, já é brincando e todo mundo ao redor dela já fica feliz. E aí é o círculo vicioso, só que dessa vez do bem, porque ela vai e faz uma coisa boa pra uma pessoa, e aquela pessoa fica alegre e faz outra coisa boa pra outra pessoa. Assim era a Mônica. E logo ela se aproximou da Laurinha e as duas ficaram muito amigas. E a Laurinha queria saber de onde vinha tanta alegria, de onde vinha todo aquele amor, aquela pessoa boa que todo mundo queria estar perto. E ela começou a descobrir que tinha algo diferente na vida da Mônica. A Mônica começou a contar para ela sobre o que ela acreditava. E a Laurinha achou aquilo estranho, porque a Laurinha nunca acreditou em nada. Ela achava que a gente tinha vindo ao mundo por acaso e que não fazia sentido a nossa vida. A gente estava aqui para viver e depois morrer e acabou. E a Mônica contou para ela sobre uma esperança que ela tinha. Ela contou que ela acreditava em Deus e que acreditava que Deus tinha criado tudo que existia e que Deus tinha um plano para a vida de cada um e que no final ele ainda vinha nos buscar para ir morar junto com ele lá no céu. E isso trouxe uma alegria muito grande para a vida da Laurinha.
trouxe uma paz. E a Laurinha foi mudando, foi se tornando uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais amorosa, começou a tratar todo mundo bem, começou a se sentir bem ao ponto de um dia lembrar que tinha um pai que ainda estava vivo e começou a se perguntar: onde será que o meu pai está? E aí ela começou a procurar por ele, porque o perdão começou a surgir no coração dela. E o perdão foi surgindo, e junto com esse perdão, a alegria de ainda ter um pai e a vontade de encontrar com ele. Enquanto isso, lá no asilo, tinha um senhor muito amargurado, que era cheio de arrependimentos. Ele tinha abandonado a família, ele tinha vivido na gandaia, nas festas, na farra, mas agora tinha chegado a idade e ele estava sozinho, abandonado. E ele ficava pensando: onde será que anda a minha filha? Poxa, eu podia ter cuidado da minha filha, ter criado a minha filha. O que será que foi feito dela? Quando num belo dia, a Laurinha reencontra o pai dela. Primeiro ele ficou meio assim, com vergonha. O que será que está acontecendo? Será que ela veio aqui para descarregar toda a raiva dela e me culpar por tudo? Só que não. A Laurinha era agora uma pessoa cheia de amor no coração. E ela tinha ido lá para liberar o perdão e assim viver bem com o pai dela. Ela contou o que aconteceu, que a mãe dela tinha falecido. O pai dela chorou muito, mas ela falou que um dia sonha em ter a própria família, ter um marido, ter filhos, coisa que ela nunca tinha pensado antes, e queria que o pai dela fizesse parte dessa família. Então, os dois se perdoaram e aí viveram felizes para sempre. Laurinha foi com o pai dela para casa. Olha, os dois juntinhos e tiveram uma casa cheia de amor. E a Laurinha pôde ter a família dela. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, com o papai, a mamãe, se vocês souberem de alguém que sofreu uma história, passou por uma história assim, é bom que a gente não se culpe, não leve a tristeza sempre no nosso coração, não carregue isso. E a gente sempre pode ser feliz, a gente sempre pode ter esperança. E na atividade, temos aqui uma família bem bonita e eu quero que vocês pintem para mim essa família, bem colorido, bem alegre, porque é assim que eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam muito felizes, que vocês também tenham famílias lindas, alegres, com lares cheios de amor e de esperança, tá bom? Um beijo para vocês. Tô com saudade. Até a próxima aula.